percurso que acabou de falar. Por quê? Porque quando eu iniciei a aula, eu expliquei. Não sei se você estava no início da aula. Estava no início da aula? No início éramos 3 alunos. Eu entrei às 7h31. 7h31. Então, no início eu expliquei que, e até citei a pessoa de Paulo, por exemplo, que Paulo, ele foi batizado no Espírito Santo. Sim. Após a conversão. Um exemplo muito claro disso. Ele recebeu o poder do Espírito Santo após a conversão. O outro que também recebeu foi Cornélio. Exato. Então, eu citei esses exemplos. Tá? Pode ocorrer de ser batizado no Espírito Santo até no momento que é sendo batizado nas águas. E pode ocorrer que foi batizado no Espírito Santo até no momento que se converte. Pode. Sim. Não existe uma... Eu quero deixar bem claro aqui que na ação sobrenatural do Espírito Santo não existe regra. O Espírito Santo não segue regra. Vai dizer, eu vou batizar ele depois que seguir essa sequência aqui. Não. Pode ser batizado até antes de ser batizado nas águas, pode ser batizado no momento de ser batizado nas águas, e pode ser batizado depois de até 40 anos de fé. Sim. E o grande questionamento de muitas pessoas é o quê? E esses dias atrás, dias não, meses, eu conversando com um companheiro de ministério, e agora é muito bom o que nós estamos fazendo aqui, que é, eu defendo 3 coisas. A dialética, que é a dialética platonista, principalmente aquela dialética do confronto de ideias, para gosto bem. Ideologia. Exato. Eu defendo a dialogicidade, Martin Buber. Conhece Martin Buber? Não, senhor. O que fala Martin Buber? É um filósofo judeu, que todos nós temos que ler ele, que gostamos de teologia. Martin Buber fala o seguinte, que a dialogicidade ela é pautada no eu-tu. E no eu-tu, eu construo a coesão de ideias, que é quase um paralelo ao que defende Platão na dialética platonista. Né? E também gosto da dialética de Hegel, que é aquela dialética da tese e antitese. Sim. Então, o que nós estamos fazendo agora é isso, que isso é teologizar. Teologizar não é só absorver. Teologizar é explorar a efusão de ideias. E dentro desse nosso dialeto, nessa nossa dialética e dialogicidade, eu vou te falar algo que esses dias me surgiu, que é muito interessante, que vai relacionar com o que nós estamos tratando. Um pastor amigo meu falou o seguinte para mim, eu tenho um obreiro que ele me auxilia em tudo. Todas as tarefas e atividades que eu pedi, ele faz. É um excelente esposo, um excelente pai. É dizimista e contribuinte fiel na igreja. Agora, o ministério não aceita consagrar ele, porque tem aquele ainda, vamos dizer assim, aquela prerrogativa de que o obreiro, para ser consagrado, tem que ser batizado no Espírito Santo. E agora surge uma conversa entre nós, um diálogo. O que você acha disso? Qual é a sua posição? Eu sou testemunha viva de que o Espírito Santo ele faz com a gente o que ele quer. Eu fui batizado antes, eu fui batizado no 20º dia de conversão. Eu nasci numa campanha de 21 dias de oração e jejum. No 20º dia, o Espírito Santo me batizou. E no 21º dia eu preguei. Mas é importante o esclarecimento do senhor, e ele é muito bem enfático, muito bem
norteado, o trabalho do Senhor organizado, né? Mas quando eu apelei para a questão da morfologia, porque eu sou um tanto quanto matemático também, né? Eu, às vezes, peco em lá para frente, lá para o resultado. Mas eu enfatizo novamente a questão do resultado, né? O verbo batizar, a questão do resultado está na questão do sepultamento e na ressurreição. Compreendi toda a semântica, compreendi tudo que o senhor falou, concordo, né? E eu sei que o Espírito Santo não tem regras para agir na vida de quem ele quer agir, né? Mesmo porque ele é Deus para fazer o que ele quer, o que ele pode, com qualquer um, na hora que ele quer. Eu sou testemunha disso, de que ele realmente faz e que realmente norteia a gente de maneira que ele pode colocar a gente na posição, no lugar onde ele realmente quer. Eu vou criar duas polêmicas aqui agora. Sim. Para aguçar a nossa conversa. Certo. Nesse caso aí desse obreiro, você acha que ele poderia ser consagrado sem o batismo? Sem um batismo no Espírito Santo? Se ele já tem um testemunho, que o que mais vale, até Paulo falou, hein? Que o que mais vale é o testemunho, né? Sim. E se ele tem o testemunho, ele tem o amor, que é o principal dom. E agora? Eu penso que ele está apto. Eu já trabalhei com pastores que pensavam assim, ele não consagrava um auxiliar de diácono se o irmão não fosse batizado no Espírito Santo. Eu não contestava, né, mas não concordava com isso. Eu ficava tranquilo, não falava isso para ninguém, para não causar problema, mas eu sabia que isso tinha ocorrido comigo e não foi nada assim desprezível, algo fantasioso. Aconteceu comigo. Eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E fui batizado num dia, no outro dia já comecei a fazer a obra de Deus. Então, eu penso que a gente não tem limitação para fazer aquilo que Deus quer. A limitação que nós colocamos às vezes impede algo de Deus fazer, ou às vezes atrasa, às vezes nós retardamos um propósito de Deus nas nossas vidas, porque às vezes a gente não aceita certas coisas da maneira como elas deviam acontecer. Não há cronologia nisso. Pode ser que a pessoa seja batizada no Espírito Santo lá na hora do sepultamento, né? Antes dele falecer, antes dele ir lá para o sepultamento, Deus fala com ele lá na UTI, fala com ele em um determinado local, e ele é batizado, né, no Espírito Santo. Eu creio. Agora, fazer a obra de Deus sem os dons do Espírito Santo já é uma questão bem comprometedora. A gente precisa dos dons para que a gente possa fazer de maneira que conseguimos cumprir o propósito de Deus da maneira como Ele quer orientar e fazer nas nossas vidas. É isso aí que eu queria que você chegasse. É isso aí que eu queria que você chegasse. Porque o grande sentido de nós pentecostais defendermos a consagração mediante o batismo no Espírito Santo é porque o próprio Jesus nos deu essa orientação. Verdade. Não é? E além de o próprio Jesus ter nos dado essa orientação, ele poderia ter enviado eles para desenvolver o ministério sem ser revestidos de poder, porque eles já estavam, todos eles, caminhando com ele, ouvindo ele, participando dos milagres, vendo todo o acontecimento do início, da introdução do cristianismo. Mas ele disse, mas o que ele quis dizer e passar para eles era o quê? Não adianta só estar comigo, não adianta só ver eu operar milagres, ou ensinar, ou pregar. Vocês precisam estar imergidos em mim.
Vocês precisam estar introduzidos no mesmo espírito que eu, do mesmo espírito que eu pertenço, que eu sou. Não é? Vocês precisam ter o meu espírito, porque eu não vou estar mais com vocês. Então, se eu não vou estar mais com vocês, vocês precisam agora de ter esse poder que eu tenho. E para ter esse poder que eu tenho, vocês vão precisar e precisam ser revestidos do poder do Espírito Santo. Amém. Poder que vem Então, igual. foi esse o sentido do batismo no Espírito Santo. Amém. Mas eu não quero dizer com isso, que aquela pessoa que já tem 30 anos, ou 20 anos, ou 15 anos, que leva uma vida de testemunho exemplar, notório, de fé, não tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, mas não é batizado no Espírito Santo. Agora, isso a impede, isso a torna um paradigma, um impedimento, uma barreira? Não. Por quê? Porque ela já tem essa intimidade, tem essa comunhão. Só agora ela ainda não está apta no sentido de ter esse poder para fazer e cumprir a obra de Deus. Mas ela já está movida pelo Espírito, o Espírito já habita nela, só que ela ainda não tem o poder. O batismo no sentido de revestimento de poder. Não é? A expressão mais apropriada é revestimento de poder. Tá? Esse termo baptizo, no sentido aqui, batismo no Espírito Santo, o termo bapto, emergir, mergulhar, para esse sentido aqui, seria mais específico revestimento. Poderíamos até utilizar um outro verbo, hein? Pastor Danilo, Ah, vamos fazer um intervalo? Já passou do horário. pode passar. Intervalo. Então, voltamos daqui 10 minutos. Mas podemos continuar conversando. Como é o nome, seu nome mesmo? O meu? Valderir. Hã? Valderir. Valderir Pereira. É que não estou vendo seu rosto aqui, Valderir. Estou vendo só ali apagado. A minha iluminação aqui, ela não é boa. Ah, tá. Agora eu vi, ó. Agora eu vi. Amém. Então, Valderir, agora nós podemos ver o olho, né? Antes eu só te via de ouvir falar. Agora me vê meus olhos. Amém. Glória a Deus. Então, Valderir, é algo muito complexo essa questão, quando nós trabalhamos com a exegese. Porque quando nós vamos trabalhar a exploração de uma terminologia, nós vamos que concordar, exegeticamente, que o termo batismo no Espírito Santo, utilizando o termo bapto, de imergir, mergulhar, ele não se adequa semanticamente no Espírito Santo. Sim, claro. Eu poderia ser... Aí a razão da minha intervenção, quando eu fiz para o senhor lá no início. Mas se eu vir... Conforme lá Atos, capítulo 1, versículo 8. Se eu vir defender isso, o que acontece? Eu entro numa exegese histórico-crítica que vai atribuir a essa expressão um mito. E aí eu tenho que desmitologizar, né, o Novo Testamento, como fez o Adolfo Bultmann, para dizer que esse termo aqui é um termo não adequado exegeticamente para o contexto em que ele está inserido. Certo. Mas se eu faço isso, eu acabo extraindo, exaurindo aí toda a ação do poder do Espírito Santo, principalmente os dons espirituais. Principalmente os dons espirituais eu vou desvalidar daí. É verdade, eu concordo com você. Porque os dons espirituais seriam uma sequência ao batismo, não é?
Ninguém profetiza quando ele foi convertido. Ninguém consegue profetizar antes de ser batizado no Espírito Santo. Ninguém tem a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de maravilhas anterior ao batismo no Espírito Santo. Aí sim, nessa ordem, a gente aceita o escalonamento, né? Ele é perfeito. Porque imagina alguém profetizar se ele não tem uma direção do Espírito Santo. E se ele não é ainda, e se ele não foi ainda absorvido pelo fenômeno da glosolalia. Sim. Porque Paulo fala assim, se alguém fala em línguas, melhor é que haja intérprete, porque havendo intérprete há profecia. Então ele fala, como é que ele fala em línguas, e essas línguas, a glosolalia, línguas espirituais, se ele ainda não tem o poder do Espírito? Então não é línguas espirituais, por isso que ocorre, e eu vou explicar isso, as línguas humanas, que eu digo que são espirituais, e as línguas espirituais. Porque muitas pessoas confundem xenolalia com glosolalia. Eu vou lhe falar aqui, Valteir, uma experiência que foi única na minha vida, e quem sabe a mais complexa para ter sobre o batismo no Espírito Santo tive eu. Eu trabalhei na África. Eu soube. Durante 8 anos. E eu fui para uma região que tinha 50 dialetos. Agora estamos numa vigília, no centro de treinamento de obreiros, onde eu era professor. E agora, como identificar que eles estão falando a língua espiritual? Meu Deus, só pela direção do Espírito Santo. Só pela direção do Espírito Santo. Não tem jeito. Tá bom? Glória a Deus. Eles podem me falar ali 30 dialetos. E eu pensar, olha aí, ó, variedade de língua. Não, dialeto. Que ele fala, que ele conhece. É a xenolalia. É verdade. E ele está manipulando o Espírito Santo. E muitas pessoas fazem isso. Eu acredito, sim. A gente sabe. Eu já presenciei uma pregação, não lembro mais em que ano que foi, que alguém se levantou dentro da igreja para profetizar. O pastor ouviu por um determinado tempo, depois ele levantou a mão e falou, cala-te. A pessoa calou e endemoniou na hora, porque não estava profetizando segundo a direção do Espírito Santo. Era um espírito de confusão, querendo tirar a atenção do pregador para que a igreja não ouvisse a palavra que Deus estava direcionando. E é preciso muito discernimento de Deus, muita segurança, a pessoa que está na direção de um trabalho desse, de consagração anterior, inclusive, para que ele não seja enganado, né? Às vezes, se o obreiro não está totalmente preparado ou numa sintonia muito boa com o Espírito Santo, até ele mesmo pode ser enganado. E uma das advertências de Jesus para nós com relação aos últimos tempos é justamente nós não ouvirmos o falso profeta, não ouvirmos o anticristo, porque, segundo consta ali em Mateus, alguns poderão ser enganados. E como que nós podemos nos assegurar ou mesmo de nos revertir, vamos usar a palavra que o senhor tem usado, que eu acho correta também, como a gente não receber esse revestimento para não ser enganado? Porque se a gente assim não faz, se a gente assim não procede, é possível que qualquer uma ação boa, qualquer uma ação justa, que não seja exatamente a vontade de Deus, possa trazer confusão e possa fazer, inclusive, alguém ser desviado da presença de Deus, né? Quando eu fiz algo, eu sou uma pessoa, sou um teólogo, que eu tenho na minha biblioteca, esses livros aqui não é livro da minha biblioteca, isso aqui é no meu quarto, aqui eu sempre tenho um livro de cabeceira, mas na minha biblioteca eu tenho boa parte de livros
que seguem a teologia histórico da liberal e a histórico-crítica, porque eu tenho que pesquisar, eu Sim. tenho que ter como fonte de pesquisa. E quando eu vou trabalhar uma exegese, principalmente dentro do material que nós temos hoje de pesquisa, eu não tenho material que defenda a linha pentecostal na exegese. Você vai comprar, você não encontra material de exegese que defenda o que nós pentecostais defendemos. Sim, eu creio. Por Verdade. quê? Porque o que a maioria dos exegetas, e principalmente aqueles que trabalham com os léxicos, como William Mose, como Taylor, né? Que são os léxicos mais conhecidos, e o Strongs também, eles trabalham com a proposta histórico-crítica. Tem que encontrar falha para justificar. Então, se nós vermos as teologias sistemáticas nossas, quantas teologias sistemáticas nós temos pentecostal? Uma, que é a que chegou agora, o ano de 2016, aí do Rodman Williams. Eu não tenho essa, não. Essa Depois, aqui, se o senhor puder me passar a referência bibliográfica, eu aqui, ó. ficaria grato. Olha aqui. O Rodman Williams, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Tá? Eu não tenho esse aí. Da editora Vida. Tem como o senhor colocar no chat aí para mim copiar ele? Entra no meu WhatsApp, depois a gente conversa. Sim, senhor. Sim, senhor. Você tem aí o meu número, não tem? Tenho, sim, senhor. Eu salvei na última aula. Tranquilo. Agora, Obrigado. o que acontece? Ela é boa, por quê? Porque ele trabalha uma exegese, você vai ver aqui, ele é muito voltado a uma questão de uma exegese séria, histórico-gramatical, porém, ele não se bebe da água da histórico-crítico, do liberalismo. Agora, quando eu vou ver as outras teologias sistemáticas que eu tenho hoje no Brasil, como Strong, como Culver, né? Como Millar Erickson, todos são liberais. E aí, como é que eu faço? Tem que se preparar. Tem que conhecer o terreno deles, né? Tem um que nós temos que ter, que eu considero que ele é um liberal, ele é um reformado equilibrado. Ele é um reformado equilibrado, que é o Schaeffer, Teologia Sistemática de Louis Sperry Schaeffer. Eu tenho esse livro digital. É melhor que tem. É a mais equilibrada. É uma teologia sistemática equilibrada das que não são pentecostais. Outra também que é equilibrada é essa aqui. Não sei se você tem ela. Esse aqui é o Tinzen. Henri Clarence Tinzen. Não, Palestra de Teologia Sistemática. Esse eu não tenho. Excelente, muito equilibrado. Eu não tenho. Quase pentecostal, mas não é pentecostal, é batista. Mas é muito equilibrado, tá? Muito equilibrado. Depois eu tenho essa aqui, que também é muito equilibrado. Essa aqui do Edgar Mullins. Esse é tradicional. Essa aqui é muito equilibrada. Não é pentecostal, mas é equilibrado. É equilibrado. Agora, quando eu pego essa daqui, ó, eu tenho que ter cuidado. Essa aqui é do Robert Culver. Não, essa que eu não é conheço. Discípulo do Rod, Charles Rod. Ele é discípulo do Charles Rod. Essa eu não conheço, não. Quem é Charles Rod? Charles Rod é o teólogo que mais podemos denominar hipercalvinista que tem.
Então, esse aqui é um hipercalvinista. E esse aqui nem trabalha na teologia sistemática dele com o Espírito Santo. Ele nem trabalha, nem mexe. Só para você Esse eu não conheço. Esse eu não tenho, não. Esse aqui, o Miller Erickson, que o Miller Erickson é um grande problema. Por que eu falo grande problema? Que o orientador dele de doutorado foi o Pannenberg, teólogo liberal. Porém, ele não bebe totalmente nas águas de Pannenberg, mas quando ele vai trabalhar com a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia dele, ele não defende o batismo no Espírito Santo. Então, nenhum teólogo desses, a não ser o Rodman Williams e o Tinsley, defende o batismo no Espírito Santo. Por isso que essa questão da análise morfológica ali, batismo no, eles não concordam. Mas se eu não concordar, acaba que eu estou entrando num caminho que não vou aceitar que existe a operação do poder do Espírito Santo. Porque se não existe a preposição no, mas existe a preposição em, no grego, não é? Que é kai, nós temos que considerar que esta preposição me dá um sentido conotativo de no, por um aspecto de em ser uma preposição que indica que ele está sendo introduzido. Em é diferente de pelo. Mas eles não consideram essa preposição em como sendo uma preposição autêntica. Eles consideram o pelo. Por isso esse é o problema da transliteração, nessa questão das preposições no grego, sempre dá problema, né? Sempre alguém está sendo atropelado por isso. Porque aqui nós temos uma outra questão ainda, que eu não falei, porque a minha intenção não é trabalhar totalmente uma exegese, não é? Que é aqui um objeto ablativo. Nós temos um objeto ablativo aqui. Por quê? Batismo no Espírito Santo. Esse Espírito Santo é uma atribuição, é um objeto ablativo. O que é um objeto ablativo? É quando eu estou colocando um verbo que ele tem na sequência uma atribuição, que é com uma ação concedida, no caso, ablativa do Espírito Santo. Então, essa expressão aqui, ó, batismo no Espírito Santo, na Septuaginta você não encontra. Nas nossas traduções, você encontra. Mas no original grego você não encontra. Sim, verdade. Se você pegar uma Bíblia, se você pegar a Bíblia, o texto massorrético, por exemplo, não encontra. Pegar também a Septuaginta, não encontra. Então, esse é um grande problema da tradução. O grego também tem muito problema com particípio, né? Particípio. Aquela passagem ali de Marcos 16, no versículo 15, o ide me parece algo que você inicia e que tem fim. Quando a gente coloca da maneira como está, no particípio, né? Que lá não tem e que nós usamos. O original é indo, que dá uma conotação de movimento, e esse movimento constante, por onde estiver, indo
pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, eu tenho tomado esse cuidado da questão de buscar Por isso que eu defendo que nós, pentecostais, antes de irmos estudar teologia, no sentido profundo, tem que conhecer a língua pátria. Tem que ter uma experiência muito profunda com Deus e com o Espírito Santo. Eu, por exemplo, sou oriundo de uma família totalmente pentecostal, no aspecto de pioneiros do pentecostalismo no Brasil. Praticamente os que trouxeram a teologia pentecostal foram meus familiares, meus antepassados para o Brasil. J.P. Colenda, João Colenda. Agora, o que acontece? Quando eu fui fazer meu mestrado, eu fiz na África do Sul. Porque eu estava lá, fiz meu mestrado lá. E os 3 professores que eu tinha de Novo Testamento, eram histórico-críticos da teologia liberal. Então, imagina a guerra que eu enfrentei. Só eu era pentecostal. E um deles era o orientador do senhor? Só eu era pentecostal. Todos eram anglicanos e luteranos da minha turma. E eu era o único pentecostal. E como que o senhor conseguiu passar? E esse que eu tive como orientador foi muito jejum e oração para ele se tornar meu orientador, porque não queria. Porque para ele, pentecostal é algo mitológico, que ele não consegue conceber dentro do Novo Testamento. Por isso que é muito sério essa análise semântica. Eu me preocupo, por isso que eu fiz aquela intervenção. Não sei nem se eu consegui passar o pensamento em torno daquilo que eu queria colocar, porque o brasileiro é muito preguiçoso para estudar. E, às vezes, ele não conhece sequer a estrutura da palavra, né? Aonde que ela se encaixa, a função dela propriamente dita, a primeira função, né? O Brasil tem essa questão, a língua portuguesa, de denotação, de conotação, tem um sentido real, um sentido figurado, né? Isso tudo precisa ser analisado, né? O senhor falou de conhecer Deus, conhecer o Espírito Santo, mas eu penso que nós temos que conhecer a língua pátria também, para que a gente possa, ao buscar conhecimento no grego, lá no hebraico, a gente não fazer confusão e não achar que toda palavra ela pode ser transliterada, que ela vai dar o sentido real, né? Eu soube de uma história de um missionário canadense que ele foi pregar em uma tribo e lá na tribo não tinha algo que pudesse ser traduzido como perdão. E esse homem foi orar a Deus e quando alguém perguntava lá na língua deles, né, no dialeto deles lá, no Canadá, como que seria isso, como que Jesus podia perdoar, vamos dizer assim, os nossos pecados passados, o presente, etc. E a única explicação que ele achou para aquela situação foi dizer o seguinte: olha, para Deus, quando ele perdoa, é como se isso não tivesse ocorrido mais. Então, quando você for perdoar alguém, olha para ele e olha de maneira que você não sabe mais o que aconteceu. Esquece, ficou no passado, uma vida nova dali por diante. Então, eu acho essa questão assim muito preocupante, né? A gente pegar qualquer uma palavra e traduzir ela para a língua pátria sem saber exatamente qual que é a etimologia da palavra, Sim. qual a aplicação dela, sentido real, se tem sentido conotativo, igual nós temos aqui, né?
é uma situação que, às vezes, as pessoas usam muito parábolas como se fosse literal, né? E, na verdade, Jesus está pegando um símbolo, uma coisa natural, para explicar uma espiritual. E Sim. eu já vi pregações, às vezes, nesse sentido, de pegar uma parábola, a parábola dos talentos, por exemplo, e transmitir isso como se fosse literal. E, na verdade, precisa de um esclarecimento, precisa de entender o que Jesus queria passar. Tanto é verdade que depois ele separou os discípulos, conforme ele fazia costumeiramente, cada uma vez que ele falava dessas parábolas para alguém, ele separava os discípulos e depois ia explicar, porque a maioria deles também não entendia, né? Nós temos que saber que toda parábola, ela tem 4 figuras de linguagem inseridas dentro dela. Ela tem uma alegoria, ela tem uma metáfora, Sim. ela tem uma metonímia, Sim. E ela tem uma símile. Se você não conhece a aplicabilidade dessas 4 figuras, se perde. Não é só uma parábola, não. Verdade. É uma junção de figuras de linguagem dentro de uma metodologia pedagógica que Jesus utilizou, que era a metodologia utilizada pelos rabinos da época. Sim. Uma vez alguém me perguntou como que seria isso, né? E o que me veio à cabeça, falei, é como você comer uma feijoada, mas você está sem paladar. Não é nada daquilo que você comeu, né? Mistura tudo, mas o resultado não vai ser aquilo que você comeu. Vai ser outra coisa. Muito bem, pessoal. Vamos continuar? Obrigado, porque ainda temos que falar dons espirituais e dons ministeriais. E aí temos ainda um grande tempo de assuntos a explorar, que acredito eu e quero acabar até as 10h30. Porque senão eu não consigo cumprir todo o conteúdo da aula de hoje. Sim, senhor. Dons espirituais. Eu vou desligar minha câmera aqui. O termo para dons espirituais, mas eu gosto que você fique ligado, assim para mim que eu vou te vendo. Só enquanto eu tomo água aqui. Dons espirituais. Dons espirituais. Aqui o termo utilizado é carismata, oriundo do termo carisma, que é dom, que é dádiva, o sentido. Dom, dádiva. E espirituais, vem do original, pneumáticos, que tem sentido de espiritualidade. Então, são dons no sentido de capacitação. São dons no sentido de uma absorção de capacidade, de operações, de uma operacionalidade e de uma ativação de poder. Então, dons espirituais, quando eu falo dons, que eu utilizo o termo carisma, o termo carisma no original é dádivas, né? E existe um outro termo que também é utilizado para dons, que é dômatos. Dômatos é para dons espirituais no sentido de ofícios, de dons de serviço. Mas o dons para pneumáticos ou para espirituais é dons no sentido de dádivas, no sentido de uma capacitação específica, uma condição específica para uma operação. Aí esse dom, ele é uma capacitação para uma operação. Na sequência, o verbo é operar, é uma operação de dons. Os dons, não sabeis vós, né? Os dons espirituais, que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 12, é a operação dos dons espirituais. Como é que essa operação ocorre? Né? Como é que se efetiva essa operação dos dons espirituais? Ele fala aqui, eu vou até ler aqui, 1 Coríntios 12, quem tiver com a Bíblia já aberta, pode buscar.
lá a partir do versículo 1 a seguir, ele fala assim: ora, acerca dos dons, em outras versões, sobre os dons espirituais, irmão, não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda quando gentios fossem levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos, por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ou diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Então, carismata, neste contexto de 1 Coríntios 12, tem o sentido de operação, de capacitação específica para uma operação específica. Dádiva é um sentido de um presente, não é? De algo que está sendo te concedido, facultado gratuitamente, não é? Mas, nesse contexto de 1 Coríntios 12, essa dádiva está relacionada a uma operação, a operações de poder. Então, os dons espirituais seriam operações de poder sobrenatural. Compreendeu, pastor Valteri? Uma operação de um poder sobrenatural específico. Aí eu entro na especificidade, né? A funcionalidade. Para que os dons espirituais? Qual é a funcionalidade? Edificação. Mas edificação em que sentido? Porque edificar é construir. O original, edificar é construir. Mas que construção? A construção no sentido de uma ampliação distribuída do corpo de Cristo. Dessa formação do corpo de Cristo. Uma construção no sentido de formação, de sustentação, de fundamentação do corpo de Cristo. Então, a funcionalidade seria fundamentar, formar e consolidar o corpo de Cristo. Esse edificar. Agora, a operacionalidade dos dons é algo